Nunca deixe de ter sonhos espirituais. E hoje nós queremos falar exatamente sobre este tema. Tenha sonhos espirituais. Tenha sonhos espirituais. Quando eu atravesso os meus momentos mais difíceis, são os sonhos espirituais que me mantêm. Quando eu atravesso os momentos que eu talvez menos esteja entendendo naquele momento o que Deus está fazendo, são os sonhos espirituais que me mantêm. Quando eu me sinto desanimado, quando eu me sinto até mesmo às vezes frustrado, são os sonhos espirituais que me mantêm. A Bíblia sempre vai dizer, e a Bíblia sempre vai fortalecer-nos para que nós possamos continuar caminhando com Cristo, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, a Bíblia sempre vai nos dar palavras de fortalecimento. E muitas vezes você planta uma semente espiritual aqui e você não vê o resultado dela. Muitas vezes você dá uma palavra, muitas vezes você diz a uma pessoa que Jesus a ama. Muitas vezes você entrega uma garrafinha com água para uma pessoa. Você nunca vê o resultado, talvez, como nós estamos vendo hoje, né? A presença do Patrick conosco. É um resultado do que fizemos ontem. Muitas vezes a gente não vê isto. Você não vê, às vezes, os resultados, né? Os grandes heróis da fé, e se você lê a palavra de Deus, né, naquilo que chamamos, a Bíblia não chama, mas nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, você vai ler ali, e você vai ver que os nomes daqueles homens e daquelas mulheres estão registrados pelo escritor aos Hebreus, de uma maneira muito sensata, e de uma maneira muito santa. Foram homens que viveram, muitos deles nasceram e viveram, servindo a Deus e na presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz dos heróis da fé, e saiba por que eles se mantiveram firmes na presença de Deus. Nós queremos falar para aqueles que querem estar firmes na presença de Deus. Pastor, é muito difícil? Sim. Sim, é difícil. As circunstâncias da vida, os acontecimentos inesperados, às vezes nos levam a desanimarmos, né? E nós desanimamos porque somos seres humanos. Aqueles homens também, mas eles tinham uma perspectiva diferente. Ter sonhos espirituais te alimenta a ter também essa perspectiva diferente. A Bíblia diz em Hebreus 11, e este é o primeiro texto que nós lemos, do 13 ao 16, diz assim: todos estes, se referindo aos heróis da fé, que os seus nomes estão registrados ali. Não vamos ler todo o capítulo, você conhece, mas diz a palavra, todos estes morreram, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Veja bem, meus irmãos, que estes homens e mulheres morreram na fé, muitos deles nasceram e morreram na fé. E o mais curioso de tudo isto, é o resumo final que faz o autor de Hebreus sobre eles. Para a igreja de hoje, ser bem-sucedido ministerialmente, ser bem-sucedido espiritualmente, talvez seja ter uma mega igreja.
Talvez seja ter 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais, e nada contra. Mas o parâmetro e a motivação daqueles homens e daquelas mulheres era completamente diferente de tudo isso. Olha o resumo final da história de fé daqueles homens. Todo o texto de Hebreus 11, do 33 ao 40, vai dizer exatamente, é como se fosse um resumo daquilo que resultou a fé daqueles homens que tinham sonhos espirituais. A Bíblia diz no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E segue. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, eles morreram pela fé, eles morreram por seus sonhos espirituais. E continua, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. A lista é grande, diz, foram apedrejados, versículo 37, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Agora, veja bem, meu irmão, o que é que o versículo 38 vai falar destes homens e destas mulheres. Diz, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, presta atenção comigo, igreja, por favor, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que eu me pego pensando, meus irmãos, é que estes homens e estas mulheres, ainda que acreditando, ou ainda que eles acreditaram que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, a palavra de Deus diz sobre eles assim, eles não alcançaram a promessa. Eles não realizaram ou não viram o resultado dos seus sonhos espirituais. O que é alcançar a promessa para mim e para você, que veio aqui nesta manhã? O que é alcançar a promessa? O que é ver resultados dos teus sonhos espirituais? O que é que motiva você a continuar caminhando a caminhada da fé? O que é que se diria ou o que é que se dirá de você depois que você cumprir a sua obra e não estiver mais aqui? O verso 2 diz assim, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Mas no verso 39 parece dizer o contrário. O versículo 2 diz que eles alcançaram testemunho, mas quando você vai lendo, no 39 parece dizer ao contrário. Veja bem comigo. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Meu Deus, que loucura isto! Homens e mulheres que se entregaram para o reino de Deus, pelo reino de Deus, que viveram pela fé, uns que nasceram na fé, outros que aceitaram a fé ao longo da sua caminhada. Homens que acreditaram, homens que pregaram o evangelho. A Bíblia está dizendo que eles acreditaram no que diz a palavra, mas está dizendo, e você acaba de ler comigo, que eles não alcançaram a promessa, ou seja, eles nasceram, viveram, sonharam e trabalharam a vida deles todas por algo que não viram. Por algo que não viram. Por que Deus permite isto? Por que Deus permite que isto aconteça?
Por que Deus permitiu que isso acontecesse com eles? Veja bem, a resposta do versículo 40 diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O comentário da Bíblia de Estudos Dake diz o seguinte sobre este versículo 40, diz assim, que ele poderia ter sido escrito assim: Deus proveu algo melhor para nós, Ele não os aperfeiçoaria sem nós. Deus proveu algo melhor para nós. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Nós somos o resultado da vida de fé daqueles homens e daquelas mulheres. Nós somos o resultado da morte deles. A Bíblia diz que muitos foram cerrados ao meio, foram perseguidos, foram mortos pela palavra. E nós somos o resultado da fé deles. Eles não viram você aqui na igreja, mas eles viveram, e eles creram que você estaria. Eles não viram o resultado da pregação deles, mas eles acreditaram que um dia igrejas seriam megas igrejas. Eles nem imaginaram que poderia ser, talvez nem sonharam com isso. Como poderiam eles sonhar que hoje pregaríamos o evangelho em um festival? Irmãos, veja bem que estes homens nasceram e morreram e viveram entregando a vida deles por mim e por você. Paulo, entendendo isto, ele diz aos Filipenses, no capítulo 3, do 11 ao 14, diz assim, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo vai dizer: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Agora Paulo vai dizer assim, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso com Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, veja bem que Paulo está dizendo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entendeu o mesmo que os heróis da fé. Ou seja, o que foi que ele entendeu, pastor? Que pelo testemunho deles, Deus poderia usá-lo para aperfeiçoar a obra daqueles. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, você então está entendendo que pelo teu testemunho de vida, Deus usa você para aperfeiçoar a obra daqueles que não puderam ver, que lutaram a vida toda e não viram. Foi assim que eu pude entender que os meus sonhos espirituais não podem ser frustrados, e que o sonho dos heróis da fé também não foram frustrados. Foi assim que eu pude entender isso. Olha, veja por exemplo comigo o caso de Moisés. Moisés, ele nasceu com um propósito específico, ele viveu, vocês conhecem a história, não temos tempos para ir detalhar, mas você sabe muito bem tudo o que aconteceu com a vida do Moisés. E Moisés foi criado no palácio, Moisés tinha todos os seus direitos, de repente Moisés rompe com tudo aquilo, e Moisés começa a viver para o seu chamado. Moisés começa a viver integralmente para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Moisés deixa tudo e vai. Agora, você veja, Moisés era aquele homem que deixou tudo isso e começou a ter sonhos espirituais, porque Deus falou para ele que o usaria para fazer, que na minha opinião, a missão mais difícil da Bíblia depois da missão de Jesus. Para mim, a missão de Moisés foi a mais difícil da Bíblia depois da missão de Jesus. Ser pastor de ovelhas dentro da igreja já não é muito fácil, imagina no deserto. Ser pastor da igreja, dentro da igreja, a gente já encontra crente que reclama pra caramba, imagina no deserto.
Aqui tem? Aqui tem? Todo lugar tem. Todo lugar tem. Fica tranquilo que eu não vou falar seu nome. Ó, veja bem, mas acompanha comigo esse raciocínio. Ele fez tudo isto. Olha o que está registrado. Olha o que está registrado. Se você puder colocar para mim o meu tempo, por favor, tá? Para mim não me perder, meu tempo, por favor, lá. Tá bom? Eu tenho esse tempo todo aí ainda? Coloca, por favor. Tá bom, obrigado. Veja bem, igreja. Olha o que se diz sobre Moisés. Olha o que se diz sobre Moisés. Do versículo 23 ao 29 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei, que mataria todas as crianças. Versículo 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Veja bem a opção de Moisés. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, isso é Velho Testamento, é Velho Testamento. Ele acreditava na promessa, está entendendo, igreja? Ele acreditava em Cristo, a Bíblia é toda em Cristo, Gênesis ao Apocalipse. E ele já acreditava, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Vamos só até aí. Então, veja bem, como então que estes heróis da fé, ou como que este herói da fé específico, não pôde entrar na terra prometida? Você explica isso? Como que um homem que vive a vida dele toda para servir a Deus, um homem que se registra sobre ele isso, que deixou tudo isso, não me importa castelo, não me importa rei, não me importa herança, Moisés inclusive poderia ter sido o próximo faraó, ele deixa tudo, e ele agora começa a viver para o seu chamado, ele começa a viver a missão mais difícil, ele começa a pastorear ovelhas no deserto, e quando chegamos no fim da vida de Moisés, Deus o leva ao monte e o faz contemplar a maior beleza de todo o seu sonho espiritual. O homem viveu sonhando espiritualmente que ele chegaria ali, e que ele entraria naquela terra, ele viveu para isso, ele sonhou com isso, ele orou por isso, ele pediu isso, era tudo o que ele mais queria, ele abandonou tudo para isto, para aquele momento. Deus o leva em cima do monte e fala: contempla a terra, você não vai entrar. Contempla a terra, olha para a terra, esta é a terra para a qual, você, estou falando com as minhas palavras, esta é a terra pela qual você sonhou a vida inteira, mas você não vai entrar, porque um crente lá no deserto, ele chateou tanto a sua cabeça, e você ficou tão nervoso com ele, que eu falei para você, fala para a rocha, e você bateu nela. Parece injusto, né? Parece injusto isso. Mas Deus é justiça. Não pode ser injustiça de Deus, porque Ele é Deus justo. Mas então como? Por que Deus não o deixou? Por que Deus não deixou que Moisés olhasse para o monte e caminhasse para a terra prometida? Deus não deixou. Deus disse a ele que não. Paulo tenta explicar isso, falando também aos filipenses, que o que mais importa para um pastor são as suas ovelhas. Paulo diz assim, Filipenses 2, 17 e 18, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Moisés, você não vai entrar
mas as suas ovelhas vão. Moisés, você não vai entrar, porque aquele crente que te chateou e que te fez ficar nervoso, ele vai entrar, você não vai. O que ele poderia dizer? Que injustiça de Deus. Eu sonhei sonho espiritual a minha vida toda e agora eu não posso. Você é servo bom e fiel, Moisés, mas eu tenho para você outra coisa. Você é servo bom e fiel, eu quero que você entre no gozo do seu Senhor. É difícil para o pastor entender. Agora Moisés vai entender então que Deus não o permitiria caminhar e adentrar na terra, na Canaã terrenal. Mas Deus tinha algo superior para ele. E Deus faz com que Moisés então caminhe para a Canaã celestial. A sua recompensa é a Canaã celestial. A sua recompensa é estar comigo. A promessa se cumpre desta maneira na sua vida. E assim Moisés então caminhou para a Canaã celestial, e Paulo entendeu e disse aos filipenses desta maneira: mas a nossa cidade, 3, 20 e 21, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando eu cheguei aqui hoje de manhã, conversando com meus irmãos, como é que está? Está tudo bem? Com esse aquele... Pastor, estou muito cansado. Alguns falaram comigo, muito cansado, né? Estamos muito cansados. Nós somos assim. Agora, Deus tinha para Moisés levá-lo para um lugar que ele não cansaria mais. Deus tinha para Moisés levá-lo para este lugar, aonde ele pudesse estar e pudesse entender que todos os seus sonhos espirituais, sim, valeram a pena. Todo sonho espiritual que você tem vale a pena. Todo sonho de servir na igreja que você tenha, sim, vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena se entregar para Jesus Cristo. Vale a pena caminhar com Cristo. Vale a pena suportar aqueles irmãozinhos difíceis de suportar. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos leva, mas quando nós falamos sobre sonhos na Bíblia, nós sempre pensamos nos sonhos de José, talvez, nos sonhos de Daniel, né? Nós sempre pensamos desta maneira. Poucas vezes a gente pensa sobre os sonhos espirituais que nós devemos ter, e a minha pergunta para você nesta manhã é essa: você ainda tem sonhos espirituais? Ainda estamos sonhando espiritualmente? Ou você continua somente sonhando com a sua casa própria? Nada contra, você deve sonhar também, tá bom? Nada contra você sonhar com a sua prosperidade, nada contra sonhar com a sua empresa, nada contra. Entendeu? Mas a nossa questão hoje é esta: você ainda alimenta os teus sonhos espirituais? Você ainda os tem? Como aquele pastor, meu amigo, que com quase 60 anos, ele me disse isso: eu ainda estou sonhando, meu irmão. E eu falei para ele: com o que o senhor sonha ainda, pastor? Aquele homem, ele já tinha ido na África, na Índia, Deus já tinha usado para escrever livros. Falei: com o que ainda que o senhor sonha? Eu sonho em pregar o evangelho aonde ele não está sendo pregado. E por isso ele ia para a Itália, ele ia para a Sardenha, e ele tomava navio, depois ia de barco pequeno, e chegava em uma ilha, e ele me dizia feliz, porque eu cheguei lá, no ano passado eu fiz todo o trajeto para pregar para 2 almas, esse ano já melhorou, preguei para 6, quando aquele homem me dizia isto, e nós tínhamos os nossos tempos ali na minha casa, me impactava tanto, que eu pedia perdão a Deus, falava assim: eu acho que eu nem sou crente.
Mas ele me dizia isso, ele me dizia, eu quero ver. Ele me chamava carinhosamente de Vaguinho. Eu quero ver o meu Vaguinho pregando o evangelho e pastoreando igreja. E eu estava num momento tão difícil, que estava difícil até para viver, quanto mais para sonhar. Mas eu tomava aquelas palavras e elas me alimentavam. E a minha questão para você essa é hoje. A minha questão para você hoje é esta, perdão. Olha o povo voltando depois do cativeiro. E ele diz assim no Salmo 126. No versículo 1 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando você está como os que sonham, você vai ver que essas pessoas, o que os mantém são seus sonhos. Você vai ver que essas pessoas, o que os mantém pregando o evangelho, se fortalecendo, o que os mantém lendo a palavra de Deus diariamente, o que os mantém orando, o que os mantém vindo nos cultos de terça-feira, o que os mantém é exatamente terem a certeza de que se eles não verem o resultado da vida de fé deles aqui, é porque Deus tem algo melhor para eles na glória. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações, ou entre os gentios em outras versões, grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí o versículo 4, o salmista vai dizer, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Vale a pena seguir, ainda que seja andando e chorando, mas pregando o evangelho, vale a pena. Vale a pena servir a Deus, jovens que me escutam. Vale a pena uma vida de abnegação com tudo aquilo que o mundo pode oferecer para você, jovem que me escuta. Vale a pena casais. Vale a pena pregar o evangelho para os casais. Vale a pena, Sérgio e Karina, 13 semanas de curso, vale a pena. Vale a pena. Ontem, conversando com uma pessoa no Brasil Fest, ele me diz, eu fui, ele não é crente, né? Ele falou assim, a minha esposa é crente e ela me convidou para ir num curso de casais, pastor. E eu fiquei muito animado e entrei com ela no curso de casais. Mas quando ela me falou que o curso era 9 semanas, eu falei, mas 9 semanas? Eu falei, rapaz, na nossa igreja nós temos um de 13, você quer encarar? Ou não vale a pena? Não vale a pena você investir na sua família? Durante 13 semanas sentar com outros casais e conversar sobre as coisas do reino de Deus, que vai edificar a tua vida, vale a pena. Eu quero terminar a minha exposição, porque não temos tempo de ir tudo. Eu quero terminar a minha exposição dizendo a você de coisas ou de atitudes que possam impedir os teus sonhos espirituais. Eu falei isso aqui alguma vez numa terça-feira. E uma das pessoas que estava, eu falei, pastor, ela falou comigo, pastor, eu nunca tinha pensado nisto. Eu nunca tinha pensado que eu devo ou que poderia ter sonhos espirituais. E eu quero colocar para você rapidamente algumas razões ou algumas atitudes que você pode estar tendo e que isso está impedindo os teus sonhos espirituais. Nós ainda temos um tempinho ali, tá bom? Está marcado o meu tempo lá, não se preocupe. Não vou exceder o tempo. Veja bem comigo. Número 1. Falta de objetivos espirituais. Falta de objetivos espirituais. Você não tem objetivos espirituais. Eu fico alegre porque pessoas me procuram aqui nesta igreja e pessoas procuram querendo melhorar. Eu fico alegre por ver melhora na vida das pessoas. Eu fico alegre por casais que nos procuraram, estavam já a ponto de divorciarem e hoje estão servindo a Deus aqui.
Eu fico alegre porque pessoas que queriam servir a Deus cantando e adorando no louvor, foram fazer classes de canto, investir na voz, nas suas afinações, para estarem hoje aqui. Eu fico alegre com isso. Eu fico alegre porque essas pessoas estão entendendo. Elas estão entendendo que vale a pena sonhar. Porque a pessoa me dizia: pastor, o meu grande sonho é estar na frente da igreja, dirigindo a igreja, o louvor e na adoração, e hoje está fazendo isso. Então, vale a pena que você tenha objetivos espirituais na sua vida. E o segundo ponto é, algo que pode estar bloqueando os teus sonhos espirituais: você tem falta de planejamento das coisas de Deus na sua vida. Quem não planeja a sua vida, acaba deixando que as próprias circunstâncias o levem. Meu irmão, deixa Deus te levar. É muito melhor do que você usar a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Não, ao contrário, deixa Deus te levar. Deixa Deus te levar. Então veja bem, planeje, tenha tempo, seja essa pessoa que gosta de fazer isso. Sabe, nós devemos ser, de alguma maneira, autores da nossa própria história com Deus. Você precisa de entender que aquilo que Deus faz na vida dos outros, Ele pode fazer também da sua. Aquilo que Deus usa os outros para fazer, Ele pode também fazer na sua. Conversava com meu irmão Gessi ontem, e ele me dizia, eu pergunto sempre para ele, como está a nossa missionária? E ele fala assim: ela não para. Estou falando da nossa missionária, a nossa irmã Nete. Ela não para, pastor. Um dia eu pergunto, ela está no Piauí, outro dia está em Minas, outro dia está no Rio de Janeiro. Outro dia ele me disse, em 10 dias, ela pregou 9 vezes. Foi isso que você me disse, né? Vê como eu não esqueço. Então, pessoas que têm esse planejamento. Número 3, você procrastina as práticas espirituais. Quantos? Estou falando para alguém? Você adia as suas práticas espirituais. Sabe, procrastinar ou adiar é o famoso, não sei quem está traduzindo, como que ele vai traduzir isto, mas é o famoso empurrar com a barriga. Te vira. Entendeu? Procrastinar é isto. As suas práticas espirituais, você vai empurrando com a barriga, sabe por quê? Ah, não, mas ele já está fazendo isso. Ah, não, mas o pastor já está fazendo isso. Não, mas o Sérgio e a Karina já estão falando com os casais. Não precisa de mim. Não, mas o pastor Caleb já está com jovens. Não precisa. Não. Tem trabalho para todos, amém? Tem trabalho para todos. Então, você vai procrastinando, você vai enrolando, o tempo vai passando, e você que no início do ano falou que ia mudar isso e aquilo na sua vida espiritual, você acorda agora, já passaram 6 meses do ano, e você continua procrastinando. Número 4, você sempre coloca a culpa em algo ou em alguém, e por isso você não faz o que tem que fazer. Você sempre coloca a culpa em algo ou em alguém. Você está longe de Deus. De quem que é a culpa? A culpa é dos outros. A culpa é de fulano, a culpa é do líder. Está sempre colocando a culpa nos outros. Número 5, você reclama muito e faz pouco. Estou falando para alguém. Você reclama muito e faz pouco. Quantas pessoas às vezes falam: pastor, está precisando de fazer isso e aquilo na igreja. Alguém me falou assim: pastor, o espelho do banheiro dos homens está sujo. Meu irmão, por que você não limpa? Puxa vida, tão simples. Pega um papel, passa lá. Eu sempre que eu vou no banheiro, eu pego e dou uma passadinha. Sabe, você então está fazendo isto, você está vendo oportunidades de servir e você não serve. Por quê? Você prefere reclamar do que fazer. Número 6, você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Só aqui era outra pregação. Você está matando os teus sonhos espirituais, porque você não coloca Deus na tua vida.
Na teoria, todos nós conhecemos o versículo, né? Mateus 6,33. O que diz? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas você não busca. É teoria. Você não quer praticar isso. Então você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Número 7. Já está acabando, calma, fica tranquilo. Você cultiva um ou mais pecado de estimação. Aqui era outra pregação. Você cultiva, porque este pecado de estimação que está obstaculizando, que está bloqueando os teus sonhos espirituais, você continua alimentando este pecado na sua vida. Você sabe qual que é? São aqueles pecados que praticá-los traz algum tipo de prazer que você não quer perder, que você não quer deixar de ter, que você quer continuar neles. E por mais que você pense, né, para você já nem é pecado mais. Isso é o pior que pode acontecer na sua vida. Você está tão acostumado com isto que já nem é pecado mais. Então, isso está atrapalhando, está obstaculizando os seus sonhos espirituais. Número 8. Você é capaz de ver o que precisa ser feito, mas sempre espera que os outros o façam. Está vendo? E número 9, e último, para que você se anime, o último, tá bom? Esse aqui é terrível. Você não concorda com algo, você não fala para o pastor, mas fala para todo mundo. Calma, não vou apertar mais não, a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Você não concorda com algo, né? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, mas vou falar isso? Fala? Vou falar? Deixa eu falar então. A pessoa chegou e falou para mim: pastor, eu parei de dar o dízimo porque o irmão tal me disse que ele não é dizimista e que não tem problema não ser dizimista. Além do não fazer, ele atrapalha os outros a fazer. Já não está bom que você só não faça? Já não está bom que você só não creia nessa mentira do diabo? Aí você ainda espalha mentiras do diabo no meio do povo de Deus. Eu não vou apertar mais, vamos ficar por aqui, tá bom, irmãos? Chega de apertar. Eu quero terminar para vocês dizendo o seguinte: que o crente descansa para tomar fôlego para a próxima batalha. Nós, quando estamos muito cansados, e se você está cansado e pensar que servir a Deus é algo cansativo, eu quero te dizer que você precisa descansar, mas não é para ficar no descanso, você precisa descansar para ter fôlego para a próxima batalha. Terminamos, Zacarias 10:12 diz: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Vamos ficar de pé? A palavra de Deus ainda diz, em Isaías 59, 1-4, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, que você não deixe que nenhuma dessas razões que aqui foram citadas, talvez você tenha outras, que nenhuma destas razões possam bloquear os teus sonhos espirituais. Por isso eu quero convidar você nesta manhã, que você volte a sonhar sonhos espirituais, que você volte a sonhar sonhos ministeriais, que você volte a sonhar com que Deus te usará de novo. Quantas pessoas chegam para nós e diz: pastor, eu antes fazia isso, eu servia e Deus me usava assim, assim e assim. E por que não serve mais, meu irmão? Eu desanimei. Você imagina se Cristo tivesse desanimado de você, o que teria acontecido com a sua vida? Por isso, o nosso convite nesta manhã é esse: volte a sonhar
sonhos espirituais. E Deus, que é o mesmo Deus que usou todos aqueles homens e aquelas mulheres que estão com seus nomes registrados na galeria dos heróis da fé, este mesmo Deus vai usar a tua vida para ganhar outros para o reino. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos.